Este vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão. Aleluia. E limpará a sua eira, e juntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Oh, glória. Glória Aleluia. a Deus, aleluia. Para vocês entenderem um pouquinho o que é uma eira, quis ilustrar. E naquela época todo bom judeu sabia o que João estava falando. Sobre eira, sobre a palha, sobre o trigo, sobre o fogo. Naquela época existia uma grande eira aos arredores de Jerusalém, que existia desde a época do rei Saul, rei Davi, até os tempos de Jesus. Hoje ela não existe mais. O que era uma eira? Um lugar plano, que muitas vezes era colocado pedras planas, para que ali o agricultor que trabalhava com trigo, que plantava trigo, levava o seu trigo até lá, deixava ele secando ao tempo, e depois pela manhã cedinho ele se levantava com a sua pá e começava a levantar ela, e o vento que soprava afastava, separava a palha do trigo. O trigo caía ao chão e a palha se espalhava ao vento. Ao final do dia, ele juntava, o agricultor ele juntava aquele trigo e levava para o celeiro. E a palha ele colocava fogo. Ele consumia com aquela restante de palha que não servia para mais nada. É uma alegria imensa estar na casa de Deus, neste lugar onde a presença do Altíssimo ele se encontra nessa tarde. Nós vemos isso desde o início do culto, né, irmão? Irmão Rafael, até agora. E devemos continuar sentindo essa presença e buscando essa presença. A primeira palavra que nós ouvimos falar de Jesus, desde o momento que ele nasce e ascende, desde o momento que ele começa a andar sobre essa terra, é que ele batiza com fogo, certo? E a última palavra, a última ordenança, a última coisa que foi dita por ele foi que ele batizaria com fogo, certo? João Batista já havia profetizado sobre ele, aquele que viria. Eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, que vos batizará com fogo. A primeira coisa que falaram foi exatamente isso. Só que muitas vezes hoje nós temos visto que em muitos lugares as pessoas têm afastado o Espírito Santo de Jesus. Não têm deixado que ele se manifeste dentro da igreja, ou até mesmo nós mesmos temos deixado ele se sufocar, não dando liberdade. Graças a Deus aqui não existe isso, e nós vemos isso desde o início do culto, o agir do poder de Deus, as línguas, a manifestação do poder através da regeneração, do aceitar a Cristo Jesus, da expulsão de demônios que foram feitos agora, antes de começarmos a palavra. Tentam separar Jesus dessa experiência viva e pentecostal do Espírito Santo, mas hoje o Senhor quer acender essa chama ainda mais em nossas vidas, para que sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Precisamos entender, meus irmãos, que existe uma diferença crucial entre o novo nascimento e o batismo com o Espírito Santo. Há uma diferença? O novo nascimento para a salvação, no Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 5, diz assim: Jesus respondeu, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quando aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem habitar em nós. Ele nos sela, Ele nos perdoa e escreve os nossos nomes no livro da vida. Você está salvo. Você aceitou Jesus.
Mas não é só isso. Deus não quer que você fique seco espiritualmente por dentro. Ah, mas eu entendi que quando eu aceito a Jesus, eu fui salvo. Sim, fui salvo, então eu recebi tudo. Não, você não recebeu tudo. Você foi salvo. O Espírito Santo está regenerando. Você está num processo. É verdade. Eu estou com 45 anos de idade. E todos os dias eu tenho que estar buscando mais e mais do Espírito Santo de Deus. É verdade. Ô, glória. Você vai passar a vida inteira pedindo mais do Espírito Santo. Amém. E quando você pensar que você está cheio, Deus vai aumentar o vaso e vai encher mais. Vai encher mais, vai encher mais, vai encher mais, vai encher mais. Não é da vontade de Deus que você apenas se sente e aceite a Jesus como seu Salvador. Aleluia. Estou salvo. Venho no culto, congrego, não faço nada fora da vontade de Deus. Amados, nós estávamos numa montanha gigantesca de pedra, que era o mundo. Éramos um bloco de granito puro, sem forma, sem brilho, cheio de impurezas. Mas Jesus nos alcançou. É verdade. Ele te cortou a pedreira do mundo, te buscou. Hoje você é uma pedra, um bloco de granito maciço, mas uma pedra que ainda precisa ser lapidada e transformada pelo escultor, que é o Espírito Santo de Deus. Você precisa ser lapidado pelo escultor divino. Para quê? Para te fortalecer, para te dar poder. Poder, poder, mas poder para quê, meu irmão? Poder para enfrentar este mundo, poder para pisar nas serpentes, poder para curar, poder para salvar através do Espírito Santo, poder para falar mistérios e maravilhas, poder para profetizar. Amém, amém. Meu querido, é muito bom quando nós vemos ao culto e pedimos para que os irmãos orem por nós, nos cure. Crer que aquele irmão é cheio da unção de Deus. Mas isso nos torna muito cômodos, porque todos os dias nós temos que vir aqui apenas pensando: ah, o irmão Denison é cheio da unção de Deus, eu vou pedir para que ele toque na minha cabeça e ore. Irmãos, o desejo de Deus é que tu tenha a mesma unção e o mesmo poder que os irmãos têm. Quando oram e colocam a sobre a sua cabeça, expulsam os demônios, curam através da oração. Ele quer isso. Ele quer que você e eu sejamos cheios do Espírito Santo. É isso que Deus quer. Você pode ver que muitas vezes uma pessoa, quando aceita Jesus, um viciado em drogas, até mesmo um alcoólatra, um bêbado, quando ele aceita Jesus, ele ainda não muda a sua aparência de início, nem os seus trajes. Uma pessoa que foi criada no mundo, até a maneira de se vestir é diferente. Você pode observar que muitas vezes aquela pessoa, ela ainda vai aos cultos e ainda tu não vê fisicamente a transformação. É verdade. Mas houve um processo. Ela aceitou a Jesus. Ela aceitou a Cristo. Ela no seu coração, ela já entregou a sua vida a Jesus. Mas existe um processo a ser feito. E esse processo quem faz não é eu, não é o Deison, não é a irmã, não é a irmã Diana, não é ninguém. Esse processo quem faz é o Espírito Santo. É verdade, Jesus. Você pode ver que quando a pessoa começa a entender a palavra, começa a buscar mais de Deus, e é por isso que hoje nós fazemos também os discipulados, para que você possa entender. E a Bíblia diz que o meu povo peca por falta de conhecimento. E você só tem uma forma de entender e saber um pouco mais deste Espírito Santo, não é através só de profecias, é através disso aqui, ó. Oh, glória. É lendo a palavra. Oh, glória a Deus. Essa palavra. E entendendo o que ela traz para nós. É isso. Você pode entender que essa pessoa, quando o Espírito Santo chega nela, ela começa a buscar mais, buscar mais, buscar mais. E ele é
batizado no Espírito Santo, ele começa a uma transformação praticamente quase que imediata. Porque ele começa a sentir a glória e o poder de Deus e o desejo de sentir mais vezes isso. Oh Deus, é verdade. Ele começa a sentir vontade de sentir mais este poder, Oh glória. mais essa graça, mais essa unção. O que eu diria para você de um piloto que estudou toda a aviação, todo o mecanismo de um avião, de como se pilota, de como fez vários treinamentos, mas nunca pilotou? Ou até mesmo de um marceneiro que aprendeu tudo na teoria de como tem que fazer um móvel, mas nunca fez um móvel, irmão José. Eu posso dizer para ti que como é bom ir na beira do mar mergulhar na água gostosa, num dia bom de verão. É gostoso, eu posso dizer isso tudo para você, mas se você nunca entrou, você nunca vai ter uma real vivência do que é ser batizado no Espírito Santo. Aleluia. Se você não mergulhar nas águas profundas, naquela água que mata a tua sede, que supre a tua sede espiritual, e que nunca mais tu terá vontade a ter sede, você nunca vai entender o que é isso que eu estou falando. É verdade. Glória a Deus. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Onde o Espírito de Deus está, ali a vida é liberta, existe uma transformação. Ora, o Senhor é Espírito, e onde há Espírito, o Senhor ali dá liberdade. 2 Coríntios 3:17. João Batista não deu uma imagem João Batista nos deu uma imagem poderosa do ministério de Jesus e do Espírito Santo. A sua pá ele tem na sua mão para limpar completamente a sua eira. Na eira o trigo era lançado ao alto e o vento soprava, separando a palha inútil do trigo precioso. A pá na mão do Senhor representa a obra do Espírito Santo em nossas vidas, separando aquilo que não presta. E o que não presta? O orgulho, que nos impede de nos humilharmos na presença de Deus. Os vícios que nos aprisionam, a ira que destrói relacionamentos, e a inveja que corrói a nossa alma. O pecado escondido que nos afasta de Deus. Oh Deus, tem misericórdia. Precisamos andar no Espírito, amados irmãos. Em Gálatas 5,16 diz assim: digo, porém, andai em Espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. E aqui chegamos a um ponto central da nossa fé pentecostal. Uma verdade que as Escrituras de Atos nos afirmam: o falar em línguas estranhas como evidência do batismo com o Espírito Santo. Muitas pessoas questionam, mas a palavra de Deus é clara. O sinal basilar, ou seja, o marco inicial do batismo com o Espírito Santo, que diz em Atos, vai dizer assim: todos os casos de batismo com o Espírito Santo relatados no livro de Atos, vem com um padrão claro. No dia de Pentecostes, no capítulo 2, e versículo 14 vai dizer: e todos foram cheios do quê? Do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E todos, não alguns, mas todos, falavam em novas línguas. E através dessas novas línguas, glorificavam o nome de quem? De Deus. Era para a exaltação e glorificação de Deus, mas também era para quê? Para anunciar que Ele vivia, que Ele era poderoso, que Ele reinava. Em Samaria, no capítulo, em Atos capítulo 8, 14
versículo 14 e 17, os samaritanos já haviam recebido a palavra, mas o Espírito ainda não havia descido sobre eles. Pedro e João oraram, impuseram as mãos e eles receberam. Eles receberam o batismo com o Espírito Santo. Embora o texto não vai dizer explicitamente que eles falaram em novas línguas, tudo indica que houve uma manifestação do Espírito Santo. E algo audível aos apóstolos. Se não fosse assim, não teria dito na reação de Simão, o mágico, que queria comprar esse poder. Ele achava que aquele poder de falar em novas línguas, de fazer milagres e maravilhas, podia ser comprado, poderia ser transferido e adquirido, mas isso não é comprado, isso não é transferido, isso é dado por Deus. Oh, glória! Por Deus. Coisa linda, mãe. A minha avó, a avó Marina, hoje descansa no Senhor Jesus, foi uma mulher que, enquanto esteve viva, me ensinou muitas coisas. A palavra de Deus. Era uma mulher que tinha a 4ª série, mas a unção de Deus, o poder que havia na vida dela era algo gigantesco. Muitas das coisas que hoje eu vivo no ministério e na minha caminhada espiritual, eu agradeço essa mulher de Deus, não menosprezando os meus pais que me ensinaram o caminho da salvação. Mas a avó Marina era uma mulher que eu ia para a casa dela e eu via quantas madrugadas ela levantava e buscava Deus. Uma mulher já de idade dizendo: dá-me mais, dá-me mais, Aleluia. enche-me mais do teu poder, do teu Espírito, Senhor. Ela não era uma pregadora eloquente, mas era uma mulher de oração, de fé, de poder. Uma mulher que, quando alguém caía doente na nossa casa, não corria para o hospital, ela corria para o médico dos médicos, dobrava o seu joelho e orava. Uma mulher que, quando eu tinha 2 anos de idade, uma criança muito calma, muito tranquila, peguei 1 litro de querosene, que naquela época era vendido a granel, não é que nem hoje, vendido por litro. Quem tem mais experiência sabe disso. Eu realmente tinha colocado uma garrafinha de vidro de Coca-Cola e eu fui lá e tomei, achando que era Coca-Cola. Ainda eu falei: toma. Para quem não sabe, a querosene, quando você toma, ela derrete por dentro, ela começa a queimar, a destruir tua organismo por dentro, de tão forte que é a querosene. E quando eu tomei, a minha mãe e a minha avó estavam tomando chimarrão, e a minha mãe se desesperou: meu Deus, meu filho vai morrer, eu vou correr com ele para o Cristo Redentor, para o hospital. E a minha avó: me dá ele aqui, porque isso não vai acontecer. Glória. Ela me tomou nos seus braços e disse: em nome de Jesus, tudo que pode matar, tudo que pode destruir o meu neto, sai agora. E eu coloquei tudo para fora. Precisei ir para o médico? Não, estou aqui até hoje. Mas esse poder, essa unção, estava com ela. Quando ela partiu, o poder voltou a Deus, a alma foi para o céu e o corpo foi para a terra. Ela não pôde transferir essa autoridade espiritual para nenhum dos seus netos, ela pôde ensinar apenas como buscar. Ela não pôde transferir essa unção para nenhuma de suas filhas ou filhos, mas ela pôde dizer: vocês querem? Então façam como Jesus falou em Atos capítulo 1, mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Ela sabia que a única forma, o único jeito de você ter poder para enfrentar as dificuldades desta vida e deste mundo, era recebendo o poder. Não bastava apenas aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador, precisava sim receber unção, receber graça
aqueles crentes. Mal sabia ele que é o agir do poder de Deus. É autoridade para você que está trabalhando no seu serviço, para aquele colega que só fica falando besteira, palavrão, só coisa errada. E você hoje já não ri mais dessas coisas. Você já não compartilha mais essas coisas, porque isso não te interessa mais. Você quer só saber das coisas do céu, do reino de Deus. E através da tua atitude, sem tu falar nada, sem tu dizer uma sequer, você está evangelizando e dizendo que Jesus reina. Aleluia. E que Ele transforma. Amém, amém. Nós podemos ver também, na conversão de Saulo, em Atos 9, 17, 18, Ananias orou por Saulo para que fosse cheio do Espírito. E Ananias entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornasse a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas, e imediatamente recuperou-se a vista. Levantando-se, foi batizado. Embora Atos não mencione línguas estranhas ali, diz apenas que ele foi cheio do Espírito Santo, nós vamos ver ali em Coríntios, no capítulo 14, na 1 Coríntios, capítulo 14, onde Paulo diz assim: dou graças a meu Deus, porque falo mais língua do que todos vós. Isso nos conecta à sua experiência com Ananias, que ele teve o batismo com o Espírito Santo e foi mostrado através do falar em línguas. Na casa de Cornélio, enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quando tinham vindo ver Paulo, maravilharam-se do que o dom do Espírito Santo estava fazendo, derramando sobre os gentios, porque ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Pedro reconheceu que eles receberam o mesmo dom, porque ouviram falar em línguas. Em Éfeso, Atos capítulo 19, versículo 6, você vai ver Paulo impôs as mãos sobre os discípulos e vai dizer assim: e veio sobre eles o Espírito Santo e falaram línguas e profetizaram. Glória a Deus. E profetizaram. Glória a Deus. A releitura de Atos nos mostra que o Espírito Santo, irmãos, ele não desce sem manifestação. A língua são os sinais primordiais, o marco inicial de que o crente foi revestido para a seara do Mestre, para fazer a obra de Deus. O falar em línguas não é um exibicionismo, não é para dizer, eu sei falar em línguas. Não. O falar em línguas é para glorificação do Senhor Jesus, é para a glorificação de Deus, para a exaltação do Senhor. As línguas são uma porta para os dons espirituais, um caminho para uma intimidade mais profunda com Deus, que nos leva uns aos outros num aquebrantamento ardente pela presença do Senhor Jesus. O batismo do Espírito Santo não é em si somente para nos dar poder, mas ele é algo para que você seja revestido de poder e passe a servir, a proclamar o Evangelho do Senhor com autoridade, com unção. Glória a Deus. É verdade. Lá fora, na rua. O Evangelho é para isso. Queridos, é muito bom a gente receber roupas, mantimentos, sermos mantidos nas nossas necessidades. Mas isso não vai te ajudar quando você precisar clamar ao Senhor por uma luta que nem o dinheiro e nem o alimento vai É suprir. verdade, Pai. O que vai te ajudar é o poder de Deus em sua vida.
É o Espírito Santo Oh, dentro glória. de você. É isso. É isso. Fomos curados para servir. Quer ver? Um exemplo claro é a sogra de Pedro. Mateus capítulo 8, versículo 14 e 15. Levando, ó. E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre. E tocou-lhe na mão, e a febre deixou, e levantou-se e serviu-os. E serviu-os. Será que quando nós recebemos a cura, recebemos aquilo que tanto almejamos, nós retribuímos a Deus da maneira que Ele pede? Será que você tem falado do amor de Cristo no seu andar, no seu falar, no seu pensar, na sua casa, no seu serviço? Será que nós temos feito isso? Será que nós temos realizado isso? O trigo no celeiro para a proteção. João 10, 28. Depois que a palha é separada, o trigo é recolhido no celeiro, e isso fala de proteção, cuidado e preservação espiritual. E dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. O Senhor guarda aqueles que são dele, aqueles que se dispõem a servi-los, para que possam cumprir o seu propósito, cumprir a sua vontade. Ele te guarda. Mas existe o fogo consumidor, o poder missional, o poder de Deus. Hebreus 12, 29. O fogo consome a palha, toda a velha natureza, toda a marca da antiga vida, toda a frieza espiritual, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Fomos revestidos para anunciar o quê? O Evangelho a todas as nações. A todas as nações. E se você recebeu este sinal, isso significa que você deve estar disposto a levantar e levar essa mensagem, seja onde for. Você sabe que quando eu estava estudando essa palavra, eu estava vendo sobre fogo, né? A palha, a pá, a eira e o fogo. E eu pensando com Deus, Senhor, fogo, mas por que eles tinham que queimar aquela palha? A palha já tinha sido separada, o trigo já estava guardado, mas tinha que queimar a palha. O Espírito Santo começou a falar para mim, porque eu quero que toda aquela velha natureza que tu tinha do homem velho seja morta e nunca mais retorne. Vire pó, vire cinza. E é através do batismo do Espírito Santo, que te batiza, que te dá poder, que te transforma, faz com que esta velha natureza morra. Oh, glória. Você quer ver um exemplo? É verdade. Nós temos um irmão aqui, que há muitos anos atrás não era cristão, não tinha aceitado a Cristo. Foi um homem que traficava, um coração duro, frio. E ele, quando falava aquilo comigo, eu ficava pensando, Deus, mas ele é totalmente diferente do que é hoje. Mas ele dizia assim, eu matava, roubava, mandei traficar, mandei espartejar, mandei fazer um monte de coisa, peguei anos de cadeia, tomei 10 tiros, e as 10 balas atravessaram meu corpo e nada me aconteceu, porque ele era escolhido por Deus. Mas antes disso, ele era um homem mau, homem duro, de frio coração. Mas um dia este homem encontrou Jesus. E não se contentou apenas com isso. Ele começou a buscar, foi batizado com o Espírito Santo, sua vida é transformada. E hoje é um dos homens mais gentis, amorosos e carinhosos que eu conheço.
cheio da unção, cheio da glória de Deus. Aleluia. E serve ao Senhor Jesus, em nome de Jesus, né, Marcelo? Aí. Deus salva, o Espírito Santo transforma. E quando você abre o seu coração e bate na porta, ei Senhor, me batiza, me batiza. Ele vai te batizar, Ele vai te transformar, Ele vai mudar a tua natureza, na natureza de Cristo, no perfil, no caráter de Cristo Jesus. Basta você tomar posição. Aleluia. E nessa tarde é isso que eu quero convidar vocês. Enquanto as irmãs sobem aqui para louvar a Deus, eu quero convidar você, irmão e irmã, a tomar uma posição. Eu não quero ser um crente seco, eu não quero ser um crente vazio, eu quero ter poder, poder para expulsar demônios, poder para pisar em serpentes, poder para curar, poder para salvar através do nome de Jesus. Glória a Deus. Oh, glória. Glória a Deus. Eu quero ter essa autoridade, não para me exibir, mas para ser grato a Deus, porque Ele me salvou, Ele me tirou da montanha do mundo, e Ele está me esculpindo e me moldando. Aleluia. Verdade, Pai. Certa vez eu disse para minha avó, eu quero ser branquinho assim que nem esse copo de água cristalina, para fazer a obra de Deus. Ela disse, meu filho, o dia que tu fores branquinho, cristalino, que nem esse copo d'água, o Senhor Jesus não te deixa um segundo na terra e já te levar. É por isso que nós temos que estar todos os dias buscando. Aleluia. Bata na porta. Não Glória a importa Deus. quanto tempo leve, bata na porta. Aleluia. Senhor, Shemana. queima minha palha, Shemana, doeva. queima meu orgulho, queima minha tristeza, minha fraqueza, queima minha ira, queima os meus vícios. Senhor, me transforma. Eu quero te convidar para colocar de pé. Amados, nós estamos na casa do Senhor, num lugar de festa e de alegria, para cultuar um Deus que venceu a morte, nos livrou do inferno, e hoje nós podemos dizer que vamos para o céu com Cristo. Nós não estamos num lugar de morte, de tristeza. Vocês já viram aqueles times de futebol, os estádios, quando aparece na televisão, a torcida organizada, elas não ficam lá gritando o tempo inteiro, motivando o time, e gritando, e vai, algumas torcidas mais, outras torcidas menos, mas eles estão sempre em constância, gritando, e batendo, e tocando corneta, e feliz, para adorar homens, para exaltar um time de futebol. Mas você não vai ver isso num cemitério. No cemitério você vai ver que silêncio, tristeza, saudade. E você hoje não está no cemitério, e nem no estádio de futebol. Você está na casa do Senhor, Glória a Deus. que te deu a vida. Aleluia. E você tem toda a liberdade de adorar, de exaltar, de glorificar, de manifestar os seus dons nessa tarde. Abre a tua boca e começa a manifestar a graça de Deus através dos teus lábios. Não feche ela. Ah, irmão Oséias, mas eu não sou assim, eu não sou de falar, eu não sou uma pessoa de estar dizendo nada, eu sou tímido. Exatamente, eu sei disso, mas o Espírito Santo quer te mudar. O Espírito Santo quer mudar você conforme a vontade dele. Ele quer que nessa tarde você abra a sua boca e diga, glória a Deus ao Senhor Jesus. Comece a falar novas línguas, comece a profetizar, comece a se manifestar através de Deus. Se os homens conseguem exaltar, homens no estádio de futebol de alegria, aquele que é salvo por Cristo, que é grato por Deus, que morreu por mim e por ti na cruz, está aqui. Nós não deveríamos nunca calar nossos lábios, as nossas bocas, mas sim estar sempre glorificando a Deus, não somente na igreja, mas nas nossas casas, nos nossos trabalhos, onde você estiver, ser luz, ser sal, luz para guiar, sal para acabar com tudo que contamina. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Debaixo e abaixo. Aquele, nós já vimos que algum irmão aceitou a Jesus. Eu quero fazer um convite nessa tarde. Se existe alguém aqui ainda que não aceitou
Senhor escreve vocês. E hoje há uma festa no céu. Ei, papai. Existe uma festa no céu. Falarinho maior do que torcida nenhuma no mundo poderá fazer. Uma festa gigantesca, porque então vocês estão aceitando Jesus nessa tarde. Glória a Deus. O Senhor escreve o nome de vocês no livro da vida. E está fazendo de vocês nova. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Fecha os teus olhos. Enquanto eles estão aqui na frente, aquele irmão, aquela irmã que quer poder ser lapidado, quer ser batizado, não quer ficar conformado apenas em estar sentado, mas quer falar em novas línguas, quer expulsar demônios, quer salvar a sua família. Toma posse dessa palavra. Não te contenta. O batismo do Espírito Santo é diferente da salvação. Você está salvo. Mas se você quer mergulhar nas águas profundas, o Espírito Santo vem aqui. Se você não quer ficar conformado em apenas ficar no raso, mas você quer ir para o mar alto, você quer navegar, você quer fluir nesse Espírito, nessas águas, vem aqui, começa a clamar e começa a pedir, fecha os teus olhos nesta tarde e começa a pedir, Senhor, me batiza com o Espírito Santo, Senhor, tira de mim tudo aquilo que não presta, tira de mim tudo de mim aquilo que me impede de ser aquilo que tu queres que eu seja. Em nome de Jesus, enquanto o irmão Rafael está fazendo a oração, a confissão de fé dos nossos irmãos, fecha os teus olhos nessa tarde. Glória a Deus. Erga as tuas mãos nos céus, por gentileza. Estamos em guerra aqui, a flor do inimigo. Aqui tem vidas sedentas. Aleluia. Levanta as tuas mãos quando os obreiros já estão posicionados. Deus, nós oramos, Senhor, nesta tarde, Pai. Espírito Santo de Deus.